Bom, já fiz aqui prendendo, né, a sacolinha com a minha peça, tá? Ficou assim, tá bom? Agora eu fiz uma carreira inteira de ponto alto, um ponto para cada ponto, tá? E agora eu coloquei aqui 3 marcadores. Esses marcadores eu vou fazer diminuições, tá bom? Então eu vou fazer diminuição aqui, né? Nessa parte da frente, na parte das costas, aqui na lateral também, tá? Nas duas laterais, tá? E como a minha mochilinha aqui, né, no caso, aqui ela já deu uma leve diminuição, para mim já ficou perfeito, porque aí eu não preciso ficar diminuindo mais ainda, tá? Eu vou diminuir bem pouco. Então aqui, por exemplo, eu vou passar 2 modos que vocês podem estar fazendo a diminuição, tá? Então a primeira é aquele modo normal. Faço aqui um ponto alto sem terminar, dou uma laçada, no próximo um ponto alto sem terminar e arremato. Essa daqui é a primeira, tá? É a mais comum, né, digamos assim. A outra é assim, eu dou uma laçada, venho aqui, puxo uma laçadinha, introduzo a minha agulha no próximo ponto e puxo outra laçadinha, tá? Ficando assim com 4 pontinhos. Dou uma laçada, eu vou tirar 3 pontinhos aqui, ó, de uma vez só, tá? Fiquei com 2, dou uma laçada e arremato, tá bom? Então é assim que eu vou fazer a minha diminuição. Então aqui é só seguir fazendo, tá? Porque aqui na lateral eu vou fazer mais uma vez a diminuição, tá? Então não preciso contar o pontinho, eu sabendo que eu tenho que fazer 2, né? Então o outro eu vou fazer mais ou menos aqui. Dou uma laçada, puxo, introduzo a agulha no próximo e puxo, tiro 3 pontinhos, depois eu tiro 2, tá? É assim que eu vou fazer a minha diminuição, ok? Então onde tá o marcador eu vou fazer a diminuição. Eu só coloquei para lembrar, não precisa contar os pontinhos, tá? Eu só coloquei para lembrar que eu tenho que fazer a diminuição, tá bom? E na lateral vou fazer mais 2 aqui e na outra parte eu vou fazer mais 3, tá bom? Aqui eu vou dar mais uma explicação para vocês, tá? Aqui eu vou medir, lembrando, né? Minha sacolinha tinha 33 centímetros de largura, tá? E ela ficou com 37 centímetros. Olha só, daqui, né, até aqui. Ela ficou com 37 centímetros, tá bom? 37. Aqui nessa parte, depois que eu, né, fiz a emenda da sacola com a peça, né, ela, logicamente que você pensa, ah, ela ficou com 33 centímetros, né? Só que na hora que você faz uma carreira de ponto alto, o ponto alto ele vai dar uma leve aumentadinha, né? Então eu fiz outra carreira fazendo pequenas diminuições, né? Nessa peça aqui. Então aqui ele vai ficar com 33 centímetros mesmo, tá? 33, tá bom? Então é por isso que eu fiz isso, né? Essas diminuições aqui nessa última carreira, tá? Então agora eu vou fazer a última parte aqui dessa peça, tá? Dessa parte aqui, porque depois ainda tem mais, né? Então aqui eu vou dar um pouquinho de zoom, tá? Para vocês verem. Eu vou fazer, eu fiz aqui uma correntinha, eu vou fazer ponto caranguejo, tá? Pegando assim por trás, ok? Ó, pego aqui por trás,
e vou voltando, porque o ponto caranguejo ele vai firmar mais, né, essa parte aqui, então ele não vai dar problema assim de esticar a peça nem nada, tá? Então por isso mesmo que eu vou fazer o ponto caranguejo, ok? E ai, desculpa, dei muito zoom, né? Então olha só, eu vou colocar a mão aqui, é como eu falei para vocês, na hora que vocês colocam a mão aqui, né, então você vai ver até o final da sacola, e o ponto, né, a peça tem que estar encostada aqui nessa parte de baixo. Na lateral ela fica um pouquinho coisa maior, só que ela não vai dar aquela coisa exagerada, né, de perceber que tá muito grande, tá? Ela não tá. Se você colocar a mão aqui assim, você percebe, colocando a mão aqui assim, você vê que ficou bem pouquinho. É como eu falei, 1 centímetro, tudo bem. Então ficou 1 centímetro aqui na parte da frente, 1 centímetro para a parte das costas, né? Bem pouquinho de cada lado, né? Por isso que deu essa diferença de 4 centímetros, tá? Então não tem problema, tá bom? O importante é que não fique tão grande, né? Mais do que o forro, tá? Então aqui, depois que eu fiz a carreirinha de ponto baixo, eu segui fazendo carreirinha de ponto alto, um ponto alto para cada. Eu não achei necessário mostrar porque aqui é só ponto alto, tá? Mas eu vou dar uma explicação para vocês de como fazer, né, esse ponto alto ficando assim, ó, mais fechadinho aqui na lateral, tá? Eu não quis muito aberto. É bem fácil. Depois eu mostro. Só deixa eu acabar de explicar aqui para vocês. Então aqui essa parte, né, eu fiz mais ou menos baseando a metade, tá? Eu vou virar aqui a minha peça, tá bom? E olha só, mais ou menos na metade, não é exatamente a metade, tá bom? É mais ou menos. Coloquei assim, ela vai ficar assim, tá? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer diminuições aqui. Por quê? Porque essa linha ela é muito mole. Se eu for deixar assim, eu poderia deixar assim, né? Mas acontece que com o tempo, não agora, né, que ela tá novinha, né, acabei de fazer. Então ela pode ser que conforme eu for lavando, usando e tal, aqui ela tende a enrolar, né? Porque ela é uma linha bem molinha, bem macia, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer diminuições aqui em todas as carreiras, tanto no começo como no final, tá? Eu vou fazer diminuições aqui, deixando aqui meio arredondado, tá bom? Vai sobrar um pedaço aqui, então aqui no meio eu coloco meu fecho e pronto, já está pronto a minha bolsa, tá? E agora eu vou aqui explicar para vocês. Ah, e outra também. Aqui eu não vou falar quantos centímetros para vocês, porque eu não sei o tamanho da mochila que vocês vão fazer. Ou bolsa, né? No caso, pode fazer uma bolsa também. Aqui ficaria praticamente uma bolsa. É só vocês colocarem aqui como é que se fala? A tira, né? A alça, né? Da bolsa, pronto, tá pronta a bolsa, né? Fica bem fácil, né? E mesmo fazendo essa parte, você faz essa parte, depois põe a alça, pronto, fez a bolsa. É mais ou menos isso. A mochila é a única coisa que as alças dela vêm num lugar diferente, né? E então, aqui já expliquei, né? Então aqui não preciso contar nem falar quantos centímetros, porque eu não sei o tamanho da sua bolsa, tá? Mais ou menos baseando na metade. A metade que eu falo é aqui no motivo, tá? Eu faço assim e pronto. Quer contar o motivo? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, metade, né? Porque eu tenho, aqui tem 10. tem 10 carreirinhas contando aqui, né? Do motivo inteiro. Aqui
1, 2, 3, 4, 5, pronto, é metade. Nem tinha contado, mas tudo bem, né? Foi sem querer que eu fiz pela metade. Então, aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu tava fazendo com agulha de 2 milímetros, eu troquei para 1,75. Então essa parte inteira eu fiz com agulha de 1,75, porque eu não quis a minha peça assim, que ficasse aqui, no caso, né? Na hora que você faz, parece que ele está aumentando, mas não é, é por causa da quantidade de ponto que tem aqui, né? Então, logicamente, conforme você vai fazendo, a peça parece que tá aumentando o negócio, né? Então, para que não aconteça isso, eu fiz com agulha mais fina, com a 1,75, tá bom? Então, como eu fiz aqui, para ficar mais fechadinho, eu fiz apenas 2 correntinhas, ao invés de 3. Porque se eu fizer com 3 correntinhas, na hora que eu for fazer aqui, ó, vou fazer aqui uns 2 pontinhos aqui, só para mostrar para vocês a diferença, tá? Então, olha só, aqui, ó, ele vai ficar esse buraquinho. Então, é esse buraquinho que eu não queria, né? Ia ficar muito feio. Mesmo eu fazendo o acabamento, ia ficar muito feio. Então, eu resolvi colocar 2 correntinhas. Então, vocês têm que tomar cuidado, né? Na hora de fazer o final. Por quê? Porque pode ser que você esteja comendo ponto, né? Então, aqui no final, por exemplo, né? Eu faço aqui o penúltimo, né? E eu tenho que fazer o último também. Então, eu sempre tenho que olhar bem aqui, né? Olha só, tem 1 e 2 correntinhas. Eu faço aqui na segunda e faço o meu ponto alto, tá? Aí ele vai ficar assim, ó, mais fechadinho, tá bom? Então, é isso que eu queria na minha peça. Então, agora vamos fazer a diminuição. Eu faço 2 correntinhas, viro aqui meu trabalho. Vou aqui no próximo, faço um ponto alto sem terminar, e aqui no próximo um ponto alto sem terminar. Aqui eu estou diminuindo 2 pontos. Então, aqui, ao invés de 3, só tem 1, né? Então, eu tô diminuindo 2 pontos. Vou fazer aqui no começo e no final, tá? Quando eu chegar lá no final, eu venho mostrar para vocês, ok? Então, aqui no final, faltando 3 pontinhos, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto alto sem terminar. Aqui no próximo, um ponto alto sem terminar. E aqui no último, onde tem as 2 correntinhas, um ponto alto sem terminar, tá? E arremato. E eu vou falar uma coisa para vocês também, né? Eu acho melhor colocar o marcador aqui no primeiro ponto. Por quê? Porque quando você chegar aqui, você sabe que aqui só tem um ponto, tá? Então, você vai começar fazendo daqui, ó, do terceiro, né? E faz a diminuição. Eu vou sempre diminuir 2 pontos cada carreira, tá? Ok? Então, aqui é só continuar fazendo, ó. Eu faço 1 e 2, 2 correntinhas. Eu viro, né? Aqui é o primeiro. Então, aqui já é onde tem as 2 correntinhas, tá? Ops, aqui, tá bom? Então, aqui é o primeiro. Então, eu vou aqui no próximo. Se eu quiser contar, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui virou um só, né? Que essas 2 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer novamente, ó. Um ponto alto sem terminar. E aqui um ponto alto sem terminar. E arremato. Eu já marco. Aqui é um ponto, tá? Virou um ponto. Então, eu vou seguir fazendo até ali no final, né? Então, eu deixo meu marcador, que é mais fácil, para não me perder, né? É sempre bom, não custa nada também deixar marcado ali, tá? Tipo assim, é uma coisa também que eu vou falar para vocês. Se eu ver que aqui vai ficar muito com 2 pontos, né? Então, eu posso intercalar.
duas vezes eu faço com 2 pontos e uma vez eu faço com um ponto só, né? Tá bom? Então depende muito de como vai ficar a peça, tá? Então por quê? Porque a minha linha é como eu falei para vocês, ela é muito molenguinha, né? Bem molinha, ó, ela é bem macia, né? É bem macia mesmo, tá bom? Ela não é como o barbante, né? O barbante é mais seco, mais duro, né? Ele fica mais firme e tal, né? Mesmo usando a agulha mais fina. Então, por isso mesmo que eu tenho que olhar bem a diminuição. Vocês podem estar fazendo uma diminuição para cada carreira, né? Também fica bom. Mas aqui no caso, eu vou fazer 2. Se, por exemplo, eu ver que tá muito, eu faço, é como eu falei para vocês, eu faço 2 carreiras com 2, diminuindo 2 cada um, e na próxima eu diminuo apenas 1, tá? Então aqui eu vou seguir fazendo ali até o final. Então sempre vai ser assim, desta mesma forma. Depois eu mostro para vocês como vai ficar, tá bom? E as diminuições que eu fiz, tá? Se foi 2, se foi 2, 2 e 1, tá bom? Eu falo aqui para vocês. Mas a diminuição vai ser dessa forma, sempre assim, tá bom? Então aqui eu fiz do jeito que eu passei para vocês. 2 diminuições aqui no começo e aqui no final, né? Em todas as carreiras que eu fiz aqui, tá? E olha só como ela enrola. É isso que eu tava falando para vocês. Ela começa a enrolar, né? Então, agora eu estou fazendo assim. Eu cortei meu fio aqui, tá? Eu amarrei aqui. Eu amarrei bem aqui e comecei a fazer aqui pontos baixos. Peguei a agulha de 1 milímetro, por quê? Porque aqui os pontinhos são bem pequenos, tá? Então, eu tô pegando aqui, ó, um pontinho aqui, bem nessa parte, tá? Fazendo aqui o ponto baixo, tá? Aqui no nozinho eu faço outro. Aqui no nozinho, tá? Aqui nessa correntinha eu faço um. Aqui no nozinho eu faço outro. Por que eu tô fazendo assim? Aqui ela vai ficar bem firme, tá? Com agulha menor vai ficar mais firme ainda, né? E bom, vamos ver se ela não enrola, né? Então agora eu vou começar a fazer essa parte aqui, tá? Então é só vocês olharem aqui e fazer o ponto baixo, tá? Logicamente com uma agulha menor, né? Porque isso vai firmar mais a peça aqui nas laterais, ok? Então aqui é só ter calma, paciência, fazendo um pontinho baixo aqui. E a próxima carreira eu faço o ponto caranguejo, tá? Porque aí vai ajudar um pouco mais a ficar mais durinho, né? Tá bom? Então aqui é só fazer um pontinho assim, tá? E fazendo dessa forma, tá bom? Bem facinho mesmo. Eu nunca vou pegar aqui no espaço para não deixar buraco. Eu sempre pego aqui, ó, tá? Aí ele não fica com um buraquinho, tá bom? Ó, ele vai ficar assim, ok? Bom, antes de fazer, né, a alça, eu vou dar uma explicação primeiro que fica mais fácil para mim, tá? É o seguinte, aqui eu contei 1, 2, 3, 4 e comecei a fazer aqui no quinto, tá? Aqui desse outro lado a mesma coisa, tá bom? Até aí tudo bem. Aonde eu prendi, eu vou dar um pouquinho de zoom aqui para vocês verem.
Aqui na carreirinha do ponto baixo, eu peguei assim, ó. Eu peguei bem aqui assim, tá? Amarrei meu fio, fiz 2 correntinhas e comecei a fazer ponto alto. Então eu vou aqui no seguinte e vou fazendo assim, tá? E vou prendendo desta forma aqui, tá? Então ele ficou assim, ó. Tá vendo, ó? Olha só. Ok? Então é só você pegar assim, ó. Você pega aqui dessa forma aqui, tá? Então, você tem que procurar não pegar uma cordinha só. Se você quiser pegar assim na diagonal ou aqui, ó, bem no pontinho aqui embaixo, ó. Então ele fica bem reforçado, tá bom? Então aqui, outra explicação para vocês. Vocês podem ver que aqui a distância entre um e o outro, ele é mais junto, tá? Essa tira não vai ficar assim reta, ela vai ficar assim, ó, tá? Ela vai ficar na diagonal. Então, lá embaixo você prende mais distante, tá bom? Mas eu vou passar para vocês como eu fiz lá embaixo também, tá? Aqui na parte de cima eu fiz 45 carreiras, mas mesmo assim depende muito de cada um, do jeito que gosta da mochila. Tem gente que gosta de mochila bem caída, tem outras que gostam de mochila bem lá em cima, né? Então depois vocês vão ter que medir. Depois eu explico para vocês como medir em vocês mesmas, tá bom? Bom, aqui a tira de baixo, né? Nessa parte de baixo eu contei 1, 2, 3. Aqui a partir do terceiro, na direção mais ou menos desse ponto alto aqui, esse último ponto alto, eu comecei a pregar, tá? Aqui eu fiz a mesma coisa, deixei um pedaço grande para depois fazer um reforço aqui, mais ou menos com 2 carreiras, tá? Porque depois ele vai ficar assim. Então é como lembrando, ele vai ficar na diagonal, tá? Então eu vou passar para vocês como prender nessa parte aqui do ponto alto, né? Eu vou deixar um pedaço grande para depois costurar, tá? Então aqui eu vou contar 1, 2, 3 aqui no quarto, tá? Porque aqui é o contrário, tá bom? Aqui eu conto 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3 aqui no quarto, tá? 1, 2, 3 aqui no quarto. Então eu vou prender aonde? Eu vou prender, eu vou dar zoom aqui, tá? Eu vou prender na carreirinha aqui onde tem o ponto alto, tá? Bem aqui. 1, 2, 3, 4 é aqui mesmo, tá? Só que eu não vou pegar assim, porque aqui eu estaria pegando uma cordinha só, então ele não vai ficar muito reforçado, tá? Então eu vou pegar ele na diagonal dessa forma aqui, tá? Então aqui eu vou prender o meu fio assim, tá bom? Aí eu faço aqui 2 correntinhas, vou pegar na diagonal de novo. Aqui ó, tá vendo que ficou um buraquinho? Então eu pego nesse assim, dessa forma, ok? Aí eu faço um ponto alto aqui. Então aqui ó, pego aqui assim, tá? Vou ver se eu consigo colocar meu dedo por baixo, pode ser que vocês consigam ver melhor. Olha só, tá vendo esse buraquinho? Porque quando eu peguei esse ponto alto, se você puxar assim pro lado, dá para ver melhor o buraquinho aqui, ó. Então eu pego nesse buraquinho na diagonal assim, tá? Que aí ele fica bem mais reforçado aqui embaixo, tá? Então aqui é só continuar fazendo 8 pontos altos, ok? Feito aqui 8 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, vou virar, tá? E aqui eu começo fazendo as carreirinhas de ponto alto.
lembrando que eu tenho que sempre fazer aqui o último, tá? Então eu estou fazendo assim para que a tira fique mais bonitinha, né? Aqui, ó, nas laterais, tá bom? E aqui não vai ter acabamento, vai ficar assim mesmo, tá bom? Então por isso mesmo que eu fiz bem bonitinho assim, tá? Então aqui é só seguir fazendo carreirinhas. Aqui na parte de baixo é 47 carreiras, ok? Aqui na parte de baixo. Então, para essa mochila, eu comprei aqui 3 botões, tá? Um maior, que é de 18 milímetros, e 2 de 14 milímetros. Depois vocês vão ver onde eu vou colocar, tá? 2 fivelas dessa daqui. Essa daqui é de 25 milímetros, tá? Para pregar aqui assim. Então essa parte aqui onde eu vou costurar é a parte de cima, tá? Então aqui é só costurar aqui assim, tá? Já colocando aqui a fivelinha, tá? Então aqui é só passar aqui, né? Eu vou deixar assim, desse jeito aqui. Eu passo por aqui, mais ou menos, né? Eu vou deixar até aqui, ó. Eu vou contar mais ou menos cinco carreiras. 1, 2, 3 aqui no meio, 4 e 5, tá? Aí eu vou prender aqui, ó. Aqui eu vou prender bem, costurando uma vez, depois voltando, né? 2 vezes, tá? Para deixar bem reforçado aqui nessa parte, ok? Então aqui é só costurar. Aqui eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Então a minha linha tá aqui em cima, tá? Olha só. Aqui é o segundo ponto, né? Que eu tô pregando. Então quando eu for pegar no terceiro, eu pego aqui no segundo embaixo, aqui embaixo, tá? E saio aqui no meio do terceiro ponto alto. Então, por quê? Assim ele vai ficar mais preso, né? Mais reforçado, tá bom? E além de eu passar essa vez, eu vou voltar prendendo um pouco mais, tá? Então aqui, ó, prendi a linha, tá aqui em cima. Então vou pegar aqui no terceiro, aqui embaixo do terceiro, e pego no meio aqui do quarto ponto alto, tá? Aí eu aqui em cima eu pego aqui, ó, bem no pontinho, tá bom? E é só fazer assim. Depois, quando eu chegar ali no final, eu dou uma puxada antes de fazer o meu nozinho, tá? Então aqui é só ir fazer assim, ok? Então agora eu vou pregar esses botões aqui, tá? Então eu vou contar aqui, ó. Aqui onde tem a emenda, né? Eu vou contar 1, 2. Vou colocar aqui, pegando 2 pontinhos, tá? Aqui assim, na carreirinha de baixo. Aí eu coloco essa pecinha aqui, tá? E agora eu tenho que usar o alicate. Pegar essa asinha dele aqui e apertar aqui, ó, tá? Assim, ó, dessa forma, tá bom? Então aqui eu vou prender do mesmo jeito. Aqui é onde tá, né, a emenda, eu conto 2 pontinhos e aqui eu coloco a minha pecinha, tá?
Aí essa parte aqui eu tiro, esse plastiquinho, tá bom? Então aqui, para não ficar assim, eu vou fazer um botão. Aqui vocês podem estar fazendo uma florzinha, qualquer coisa assim, para poder, né, esconder essa parte, tá? E olha só, vai ficar assim, a parte de dentro vai ficar assim, tá bom? Dessa forma aqui, tá? Então eu preguei ao contrário, tá? Ó, tá bom? Aqui é só achar o meio, aí você coloca aqui, né? Ele, logicamente que ele fica um pouquinho torto, mas aí a gente vai esconder agora, tá bom? Então, para fazer o botão, eu vou dar mais ou menos umas 10 voltas aqui, ó, tá? No meu dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É só tirar aqui. E aqui eu vou fazer o botãozinho. É igual eu fiz a joaninha, né? A minha joaninha, tá bom? Então aqui eu vou fazendo só pontos baixos e eu vou preencher com pontos baixos. Depois eu vou fazer isso até que esse buraco aqui do meio já não apareça mais, ok? Então aqui é só seguir fazendo pontos baixos. E eu vou circular ele com pontos baixos. Quer dizer, para quem ainda não assistiu, vou deixar o link aí da minha joaninha aí embaixo e também aí em cima do lado direito, ok? Então agora eu vou mostrar os detalhes, tá? Aqui o botãozinho que eu fiz, tá bom? Olha só, tá? Esse botãozinho aqui que já é da sacola, eu vou pregar aqui. Então os dois botões pequenos de pressão eu coloquei aqui na lateral, tá? Vai ficar assim, tá bom? Aqui e nessa parte, tá? Para quê? A estética, né, da mochila vai ficar mais bonitinho, tá? E aqui, ó, tá bom? Olha só, fica bem mais bonitinho, tá? Se você quiser fazer bolsa também, aqui é só colocar a alça, né? Você pode colocar a alça, pregando lá por dentro, né? Você prega ela, a alcinha, por dentro da bolsa, tá? Aqui nessa parte aqui eu não... poderia ser aquele na lateral, né? Aí eu não sei se ia precisar dos botões ou não. Eu acho que não, provavelmente não, tá? Então aqui é só... Pronto, ficou desse jeito aqui, tá? E aqui, nessa parte aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu terminei de fazer, ele ficou meio enroladinho. Então, para ela ficar assim, desse jeito, né? Eu fiz aquela goma, a la lovinha, sabe? Eu vou deixar o link aí embaixo para quem não assistiu. E também aí em cima, do lado direito, tá? Eu engomei aqui rapidinho. Foi bem rapidinho, tá? A parte das costas ficou assim, tá? Com as duas fivelas aqui, tá bom? Ok? E aqui embaixo, tá? Fica mais larguinho aqui, tá bom? Então é isso, gente. E como medir aqui? Quando eu medi, né? Eu fiz uma tira e coloquei um alfinete aqui, né? Experimentei para ver se tava bom o tamanho ou não. Então é isso.
vocês fazem a tira, né? Não corta a linha, vocês só prende um alfinete aqui na fivela e vê o tamanho para ver como vai ficar, tá bom? E é sempre bom deixar uma parte assim maior, né? Porque você pode regular, tá bom? Aí você pode deixar mais para baixo, mais para cima, ok? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa meu joinha. Qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, é só deixar aí embaixo nos comentários, ok? Que eu estarei respondendo. Se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!